Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 22 de setembro de 2025. E logo de início, vou pedir para você se inscreva, curta e comente o nosso canal, senão mais para frente você esquece. Então, curta agora, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Meu nome é Carlos Menezes e esta é a ProSim, que é a técnica energética grupal, que é patrocinada pela ACPE, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? A ProSync começou às 18h50 e vai até às 20h05, onde logo depois nós nos reunimos em videoconferência para dar os relatos, né? Se houve algum evento de clarividência, clareaudiência, saída do corpo, ok? Você quer saber mais o que é a ProSim? A ProSim, que é técnica energética interassistencial, grupal, presencial à distância. E você pode participar conosco, você pode se tornar um aproximador. Para isso, leia esse QR Code, entre na nossa lojinha Evolua App, faça algum dos nossos cursos, certo? E você vai poder participar conosco, fazendo dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica. Você pode também trabalhar da sua casa, montar o seu grupo, a sua denominação, para fazer a Procim também. Compre o nosso livro Assistência Energética Planetária e você vai poder montar o seu grupo, tá? Eu estou remotamente, como você pode perceber, mas o nosso grupo, a nossa sede é em Jundiaí, São Paulo, o pessoal está reunido lá e vamos estar entrando aqui daqui a pouco para fazer os relatos, tá? Participe conosco, trabalhe conosco, será um prazer. Só um instante. Tá bom. Opa, nesse instante, então, o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, vão trazer os relatos. Primeiro, hoje vai ser a Kátia Berenice que vai organizar as coisas lá. Berê, pode começar aí. Ok, Carlos, boa Boa noite a noite. todos. Aqui nós iniciamos a Procim no horário determinado, às 6h50 em ponto. E, bom, aqui eu vou iniciar meus relatos. No início, logo que eu sentei aqui, eu percebi já o campo bem formado e eu já comecei a movimentar as energias com facilidade. Aí o Toninho veio aplicar em mim, aí já foi um bálsamo a mais de energia. Já percebi expandir meu holossoma, holochakra, principalmente da cabeça, e um campo de energia bem forte, dando um equilíbrio nos outros chakras. E depois, quando eu fui aplicar nele, também eu me conectei ao amparo, eu percebi bastante energia e tentei concentrar bem as energias nas minhas mãos. E no demais, no decorrer aqui da AproSim, eu fiquei exteriorizando bastante as energias, eu dei umas apagadas, voltadas, e daí na fase 5 eu retornei. Fiquei lúcida, exteriorizando o tempo todo. Na fase 2 da fase 5, né? Eu pensei bastante no Dr. Walter e na Virgínia, principalmente lá na casa deles, manei as melhores energias e foi como que se fosse uma luz azul envolvendo toda a casa deles, por dentro e por fora, e eles juntamente. E daí foi assim o tempo todo, né? Exteriorizando as energias com a ectoplasmia e terminei bem. E foi isso mesmo. E aí eu desassimilei e foi tudo bem. Obrigada a todos. E eu vou passar aqui para a Cris. Olá, boa noite, pessoal. No começo eu percebi o campo já bastante tranquilo, já estava formado. Na segunda fase, eu comecei exteriorizando, na verdade, para todos, e depois eu recebi da CIL junto com a Zaid, né, que a gente está aqui em número ímpar. Eu recebi muita energia, agradeço as duas. Nossa, eu estava fervendo, muito quente nesse momento. Na fase 3, eu percebi que o campo se iluminou muito, vinha uma luz, parece que de cima. A impressão que eu tinha é que algum aparelho ou nave estava aqui
sei lá, em algum lugar bem no teto aqui e jorrando muita energia para o campo. E também o aproximário ficou muito grande hoje. Nas demais fases, eu comecei a exteriorizar a energia, mas era assim o tempo todo. Às vezes, sabe quando você para, dá uma cansada, mas não, começava a sair espontaneamente. E foi assim até o final. Acabou, acho que talvez 2 minutinhos antes para mim. Eu já aproveitei a fazer a Desassim, né, que completou. Então, foi com a Desassim propriamente dita, né, do período, e foi tudo certo. Obrigada a todos. Olá, boa noite a todos. Ah, Na fase um eu já bem conectei aqui com os aproximadores presenciais à distância e percebi uma calmia bem, o arco da Zaide. E a hora que ela se aproximou, eu já senti isso várias vezes quando eu recebi dela, parece que se forma uma bolha em torno do meu corpo todo, mas muito quente, uma bolha muito agradável, uma sensação de acalmia, de amparo, e assim, eu recebi uma energia muito saudável, muito homeostática dela. Agradeço de coração, sabe? Depois, eu fui aplicar na Zaide, enquanto a Zaide aplicava na Cris, né? Eu entrei já numa descoincidência, senti muito calor, a presença do amparo, e eu comecei, a partir de determinado momento, nessa energia muito quente, a sentir um pouco de enjoo e uma sensação de descoincidência, mas muito fraternismo ali, para os assistidos da noite, e eu não tive muitas percepções nessa fase. O que eu percebi é que ela me pareceu mais longa do que o normal, né? Eu entrei na fase 4 com muito calor. Na UFIEX grupal me veio o Walter e a Virgínia como seus vice trabalhando nessa UFIEX grupal, né? Atendendo várias pessoas, e muito calor. E as minhas energias saíam em impulsos da minha mão e do meu braço, e assim, muito quente. E eles parece que compunham aí alguma coisa, alguma assistência específica para um grupo de pessoas. E foi assim durante toda a fase das conexões. Na serenosfera, esse calor intenso melhorou e me veio uma calmia e uma sensação de muita paz. Eu entrei na fase 5, exteriorizando energias ao planeta, a minha oficina, o meu quadrante, e o calor intenso ainda. Quando chegou perto da parte 2 da fase 5, começou a esfriar o campo e eu continuei exteriorizando energias, né? Me veio o Walter e a Virgínia novamente e eu vi um tubo descendo do alto do aproximário e a cor da energia era branca, envolvia os dois colchonetes aqui no centro do aproximário. Ao final dessa parte 2 voltou esse calor intenso e eu exteriorizava bastante impulsos, né? Depois, na fase 6 eu fiz uma boa desassim, e uma sensação muito agradável de bem-estar. Muito obrigada a todos, uma excelente semana a todos. Boa noite a todos. Hoje também eu cheguei, estava bem em campo formado e o aproximário estava bem lotado de Consim, Conciex. Levei já os pensamentos daqueles mais necessitados que estavam precisando e movimentei bem as energias, já comecei a exteriorizar. Aí, em seguida, eu fui, apliquei o arco voltaico na Silvana e depois fizemos o arco voltaico em triplicidade, que eu apliquei na Cris e a Silvana aplicou em mim. Senti muito bem, muito fraternismo, bem acolhida. E nas outras fases, exteriorizei muito para todos aqueles necessitados, para os pedidos da noite, para o nosso Brasil, para a minha oficina, e estou bem. E boa semana a todos e muita gratidão por estar aqui. Boa noite a todos.
No início, o campo estava muito tranquilo, estava bem agradável. E na fase 2, recebendo o arco voltaico da Berê, me senti uma energia muito boa mesmo, me senti muito bem, uma energia muito forte. E aplicando nela, eu procurei mandar as melhores energias também, e foi assim, tudo bem. E as outras fases, como sempre, né, só exteriorizei, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Oi, Carlos, aqui a gente terminou os presenciais. Ah, ok. Obrigado, então, pessoal de Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade. A Rosane pode trazer seus relatos agora. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Com relação à preparação, né, a fase um ali, o começo, o início, tudo bem tranquilo, bem homeostático, apesar que eu já estava desde manhã, hoje já me preparando, né, para a Procim. Na OFIEX grupal, eu somente exteriorizei energias, né, com relação ao pilar que vem antes, era um tubo azul que se mostrou para mim. E depois, com relação às conexões, na central extrafísica de energia, eu vi umas cenas assim de batalhas, né, de cavaleiros das cruzadas. Isso foi se desenrolando até a OFIEX, até os evoluciólogos, né, com essa conexão. Então, aí depois da central extrafísica de energia, eu fui para a central extrafísica da verdade e me veio algumas coisas relacionadas, né, com relação às crenças e o que está acontecendo no mundo todo, né? E que seria uma construção de imposição de verdades, né, narrativas ideológicas, né, que só atrasam a evolução daqueles que são alvo, né? Então quer dizer que é algo que se repete, né? Essas inverdades, essas narrativas, essas coisas que levam as pessoas em acreditar em coisas assim que na realidade é um desserviço na evolução delas, né? Como consciências. O planeta, nos planetas irmãos também continuou aquilo relacionado a isso, né? E eu tive a sensação, né? Aquilo continuava vindo, né? Aquelas intuições, né? Que cada passo na evolução da consciência gera um passo na ampliação do cosmos, né? Gera uma energia a mais de criação. Foi isso o que me veio. E também nos evoluciólogos, isso os dois, as duas conexões se misturaram. Na selenosfera só exteriorizei muita energia, sem parapercepções. No bolsão, parte um, eu senti muitos ex-viciados, né, toxicômanos, dessomados, né, e com grande sofrimento, era um grupo específico realmente, né? E eu senti assim que eu exteriorizei muita energia, o campo ficou bem, eu não sei, não é bem a palavra pesado, mas assim, eram consciências que precisavam muito de energia. No bolsão, na fase 2, né? Exteriorizei muita energia para aqueles que foram, né, objeto também da parte 2 de todo esse trabalho que se fez, também para a professora Virgínia, né, para o professor Walter em especial, eu sempre tenho os dois, né, vem aquela imagem que eu pontuei para mim, para ver eles, os dois felizes, abraçados, ele muito bem, né, então foi bastante exteriorização, bem fraternal realmente, porque é o desejo de todos, né, e aí me veio uma coisa interessante também, que o ato de assistência é um ato de maturidade. Isso me veio também, né? Então foi isso, né? Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Rosane. Uma ótima semana para você.
A Obrigada. Tânia, pode trazer seus relatos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Eu fiz uma boa preparação, estava bem tranquila, né? Eu fiquei hoje o dia todo, né? Aliás, acho que faz uma semana que eu não saio. Eu estou de molho aqui, então deu para eu fazer uma boa preparação. Fiz o alto arco voltaico e na segunda parte, quando é para a gente receber, eu fiquei exteriorizando para o Walter e para a Virgínia essa energia que eles recebessem da melhor forma possível. Foi legal porque isso que a Rosane falou, eu vejo os dois sempre bem, felizes. Hoje, assim, eu vi eles com semblante, com um bom semblante, né? E emanei as melhores energias aí para eles. Depois, quando foi no Pilar, coloquei os pedidos da noite, aí me vieram muitas cenas, cenas de conflitos. Nossa, era uma energia, assim como a Rosane também falou, ela era bem pesada, bem carregada. E fiquei só na exteriorização. Nas centrais, na UFIEX, eu só pude ver o paraambulatório e também me predispus a exteriorizar a energia para aquilo que fosse o melhor. Depois passei todas as centrais exteriorizando, e na fase 5, né, da parte um, que é o quadrante, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para a oficina Meio Ambiente, para a Amazonas, para o Brasil, seus governantes, realmente que as verdades, né, elas se tornam tão pesadas com inverdades, nas pessoas acreditando nessas inverdades e acabam, sua evolução acaba, assim, é um passo ruim para a pessoa, porque elas acreditam em pessoas que falam porque acham que eles estão ali e que o papel deles é falar a verdade. Só que a gente percebe que existe outro fato. Então, que as verdades venham realmente e que elas soem, né, no ouvido dessas pessoas de verdade mesmo, o que é real e o que não é. Depois, exteriorizei para o planeta como um todo, para os povos em conflito, me veio muito o grupo Hamas e Israel. Ficaram o tempo todo ali e eu exteriorizando bastante energia. Depois, no Bolsão, fase 5, parte 2, veio o projeto SETA. Aí eu esqueci de comentar que no início a cor predominante era branca mesmo. Era um branco fosforescente, assim, mas era muito forte desde o início. Desde o início da preparação, no Pilar, e aqui ele se fez mais forte ainda quando foi no projeto SETA. Eu mentalizei novamente a Virgínia, o Walter, pedi para os amparadores muita energia para que, se for para o bem, que o Walter consiga esse espaço na reabilitação do Instituto Luci Montouro, que aconteça o melhor para ele, e também bastante energia para a Virgínia, muita força. E novamente a luz branca nos colchonetes, na casa deles, e o tubo vibracional também nessa cor muito forte. Eu recebi esse tubo, a maioria das pessoas receberam esse tubo vibracional também, e terminei bem, fiz uma boa desassimilação, agradeço por mais uma noite, né? Estar aqui, e até a próxima semana, um bom final de semana a todos. Boa semana, Tânia. Muito obrigado e melhoras aí. Obrigada. Andréia, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite a Boa noite. todos. Na fase um, eu mentalizei todos os aproximadores e as suas famílias, mas me veio em primeiro o professor Walter e a professora Virgínia, e depois eu segui com os outros aproximadores.
No arco também me veio primeiro os dois, professora Virginia e professor Walter. Aí eu procurei fazer o arco neles, mas o arco junto, os dois juntos assim, um com a cabecinha do lado do outro e eu com uma mão maior fazendo o arco assim com os dois juntos. Depois, trocando, eu fiz a autoaplicação em mim e hoje eu não tive percepções porque eu fiquei descoincidida, mas perto do meu corpo, assim, uns metros assim só, perto. E só no pilar também não tive para percepções, nas fases também não. Só assim, no pilar eu vi umas cenas, mas não lembro direito. E uma das fases que eu também não lembro qual foi, eu vi uma japonesa, ela era gigante e algo rodava em volta dela. Parecia ser planetas assim, mas eu não sei dizer se era mesmo, mas era alguma coisa bem assim importante, girava em torno dela. E depois foi para a fase 5, né? Daí eu já estava um pouquinho mais lúcida e eu exteriorizei para todos. Coloquei meu grupo Karma também. E também hoje eu pensei e exteriorizei para os desaparecidos, as pessoas que desaparecem e que você não sabe o paradeiro dessas pessoas, crianças, né? Os países em conflitos, os assistidos da noite. E depois no Projeto Seta eu percebi também o professor Walter e a professora Virginia sentadinhos um do lado do outro, mas um trocando a energia com o outro, assim, um mandando um para um, outro para o outro. E foi isso hoje. Boa semana para todos. Ah, obrigado, André. Ótima semana para você também. Os meus relatos, né? Na fase um eu foquei no aproximário, muito desconhecido, uma energia boa. Aí tinha algumas consciências próximas, eu acredito que é consciências ligadas a cultos afros, né? Religião. E eles estavam meio que se agarrando e lutando no chão e os corpos se misturavam. É bem diferente. Tem um relato do professor Valdo Vieira de consciências assim. Eles estão se agarrando, lutando e os corpos se misturam. E no final também vi consciências de novo assim, que rodavam e se embolavam assim. Talvez seja porque eu estou estudando muito religiões afro agora, aí eu acabei evocando e vi essas consciências. Na fase 2 no primeiro momento, estava bem relaxado, com ectoplasmia, né? E eu vi uma espécie de um bolo, um pão bem grande. Quando eu vi aquilo, eu pensei, "Ué, mas não estou nem com fome", mas era um pão doce enorme, alguém cortou. E aí uma senhora negra veio, entregou para mim, entregou para outras pessoas. Era uma sala com muita gente, né? Muita gente mesmo. No segundo momento, eu fiz a exteriorização de energia, também com muita ectoplasmia, né? E eu vi alguém de novo com uma espécie de um bolo distribuindo e tal, né? De novo, eu acho que é a questão da evocação que eu tenho estudado as religiões afro, então devia estar em algum momento deles, assim, não sei. Na fase 3 eu iniciei no pilar as absorções, esterilizações, estava muito bom. Correu um tempo e eu apaguei. Eu não vi nada na fase 4. Na fase 5 eu cheguei no seto, ouvi os comandos e tudo mais, fiz a colocação da minha oficina. E agora estou muito bem, me sentindo bem equilibrado. Hoje é Berenice, né? Berenice, alguém aí viu mais alguma sincronicidade? Lembrou de mais alguma coisa? Vocês lembraram de mais alguma coisa? Elas estão falando que muita exteriorização de energia, estava bastante calor,
né? Muita ectoplasmia, eu acho, né? Bastante, alguns já relataram a ectoplasmia. Eu percebi também que relataram conflitos, né, Uhum. para assistência. Acho que a maioria relatou em conflitos para assistência. Luzes brancas também, no pilar, né, no tubo vibracional. E luzes também na casa do Dr. Walter da Virgínia, né? Não foi só eu que relatei, acho que mais alguém relatou aí. Ah, Acho que é tá. isso, Carlos. Ah, joia, obrigado. O pessoal que está à distância, Tânia, Rosane, André, lembrou de mais alguma coisa? Alguma colocação? Se não, chama a Aqui, professora. aqui não. O que Não, foi Tânia? falado aí já foi as sincronicidades aí, todas Ah, elas, tá? tá Obrigada. joia. Berê, chama a Cris para fazer a Cris, propaganda do aqui curso está de aqui. PNC. Só um momento. Porta-voz. Olá, pessoal. Então, o tempo está passando bastante rápido e essa semana a gente já vai para a nossa quarta e última aula do curso intermissivo. Vocês estão todos convidados. Mesmo entrando na última aula, não tem importância, porque o curso fica gravado e você fica com acesso por 3 meses, após, né, você entrar. Então, qualquer dúvida que tenha, os professores estão disponíveis e o curso foi muito bacana e a última aula também vai ser bastante bacana, vale a pena. E nesse próximo sábado também, para aquelas pessoas que estiverem aqui em torno da cidade de Jundiaí, temos a roda de conversa sobre bioenergias. É das 2 às 5 horas, no sábado. Faça já a sua inscrição com antecedência. A gente espera por você, ok? Tá joia, então. Pessoal, uma ótima semana. Obrigado pela participação de todos. Daqui a pouco está online o vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Vai, tchau.